Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conte Comigo Podcast. Hoje nós estamos aqui para falar com uma pessoa muito especial, como todas, né? Porque eu falo isso sempre, mas é porque aqui só vem gente muito especial. Nós vamos receber com muito carinho hoje a Betânia Paula, que vai compartilhar a história dela conosco. Seja muito bem-vindo, Betânia. Obrigada, Carita. Queria te agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada em poder estar aqui com você hoje. Nossa, é um prazer te receber aqui. A Betânia hoje vem num papel muito especial. Lembra que a gente recebe pessoas especialistas e recebe pessoas que vivenciaram um processo, superaram e transformaram o seu processo em ferramenta. A Betânia vai falar da superação do processo dela e vai falar também com a gente como especialista, porque ela é consultora de imagem. Betânia, fala um pouco de você, quem é você, o que que você faz? Meu nome é Betânia Paula, eu tenho 28 anos, sou filha de Deus, tenho duas filhas maravilhosas, que são a Gabriela, de 4 anos, e a Isadora, de 2 anos. Ser mãe é boa parte da minha vida, né? Eu fui mãe dedicada durante os 3 primeiros anos da Gabriela, eu fui mãe dedicada. As duas nasceram muito pertinho, então foi um trabalho realmente em tempo integral. Então, boa parte da minha vida é o ser mãe, que eu acho maravilhoso. E profissionalmente falando hoje, eu sou consultora de imagem e estilo, trabalho com branding pessoal aí das minhas clientes, né? Nossa, gente, nós vamos aprender muito hoje. Eu também sou coach integral sistêmica, formada pela Febracis. E foi lá na Febracis onde começou, né, toda a minha transformação, toda a minha superação, né, de vida começou lá dentro da Febracis. Me fala um pouco dessa história. Como que você chegou até aqui, virou consultora de imagem e estilo? Eu era secretária executiva numa multinacional aqui da cidade. Depois de secretária executiva, eu passei para assistente financeira. E quando a Gabriela nasceu, já me veio uma vontade de ficar em casa e me dedicar a ela. Mas assim que eu voltei para a empresa, eu fui promovida. Falei, não, vou largar minha vida profissional, é isso que eu quero, nananã. E fiquei na empresa, consegui organizar a minha vida e a da Gabriela, continuei trabalhando. Quando a Gabriela tinha 10 meses, surpresa, Isadora estava a caminho. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida da Isadora, eu entendi que eu realmente precisava ter um trabalho que me desse essa autonomia para que eu passasse mais tempo com elas, porque eu ia ter 2 bebês em casa, né? E eu comecei a pesquisar, na época eu me tornei costureira. 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 Eu fazia bolsa, carteira, necessaire, enxoval de bebê. E eu tinha um propósito muito grande no que eu fazia, porque tinha algumas dificuldades da maternidade com a Gabriela que eu vivi e que eu queria resolver aqueles problemas. Então, eu fiz Entendo. algumas peças inovadoras, fiz tenda para bebê conforto, que eu achava o ó ter que colocar uma manta em cima do bebê conforto. Você Falei, vamos começou otimizar. Você empreendeu Eu empreendi mesmo. mesmo. Então, eu fui otimizando, eu fui resolvendo problemas que eu tinha e que eu sabia que outras mães também tinham. Olha que E era bacana. muito bacana, porque eu tinha um propósito muito grande naquilo que eu fazia. E aí, pouco tempo depois, veio o meu divórcio. E pra mim foi muito complicado, porque o que eu fazia com muito amor, fazia com muita paixão, Entendo. mas não era suficiente para que eu pudesse sobreviver daquilo. O meu divórcio foi um momento muito delicado da minha vida. Eu já estava num processo depressivo na época que aconteceu tudo. Entendo. Então, foi bem complicado para mim essa situação de vida, né? E aí, a minha sorte é que minha mãe já conhecia Paulo Vieira, ela já tinha passado pelo método CIS, e ela sempre tentava me levar para o método CIS, porque ela sabia que eu ficava lá sorrindo, mas a vida não era bem assim, né? Eu não estava com consciência de tudo que aconteceu ao meu redor. Entendo. E aí ela me levou pro método CIS em janeiro de 2020. Janeiro do ano passado, né? Na verdade, tem um ano e meio que Você eu fiz fez o em qual método cidade? CIS. Eu fiz no Rio de Janeiro. Entendi. E aí, assim, ela foi esperta, na verdade, né? Me deu uma viagem pro Rio de Janeiro. O método Foi CIS era... estrategista. Ela foi estrategista. Quando eu fui pro método CIS, eu já saí de Uberlândia decidida ao meu suicídio. Eu cheguei no método CIS já com o meu plano de suicídio traçado, seria a minha última viagem, eu me despediria da minha mãe, voltaria para Uberlândia, me despediria das minhas filhas, porque para mim não tinha uma vida além de toda aquela situação que eu estava vivendo. E aí, lá dentro do método CIS, eu não esqueço que o Paulo, assim, é como se ele estivesse falando comigo mesmo, que ele falou a passagem de Mateus, que é para você ter vida, e vida em abundância. E naquele momento, eu entendi assim,
foi a minha virada de chave ali naquele momento. Naquele momento é como se eu estivesse ressuscitando dentro de mim. Porque eu tinha certeza do que Deus tinha para mim na minha vida. Até então eu estava vivendo pelo meu ego, pelo ego dos outros, pela minha expectativa e expectativa dos outros. E naquele momento eu entendi que eu tinha que viver o que Deus me deu para viver. Virou uma chave. Virou ali. uma chave, assim, grandiosíssima, né? Dentro do método CIS. E aí, as pessoas, eu sempre me questionava, falava assim, por que essas coisas acontecem comigo, né? Uhum. E aí eu entendi que não é porque acontece comigo. Não é, a questão não é essa. A questão é o que eu vou fazer disso agora. Uhum. O que aconteceu, não tem como eu mudar, mas eu posso transformar aquilo que me foi dado. E foi isso que eu decidi fazer. Aí eu fiz a minha formação em coach, saí da formação assim, né? Um Nossa. foguete em ascensão mesmo, porque eu queria salvar o mundo, queria fazer tudo e tal. Foi muito bom, consegui ajudar muitas mulheres, consegui viver demais o meu propósito, que aí eu entendi que o meu propósito é com mulheres. Sim. Porque se eu tivesse tido um pouquinho dessa informação há 3 anos atrás, eu teria evitado muitas fraturas na minha vida. Por quê? Porque quando a gente está fraturada, a gente sangra Em cima do outro. em cima do outro. É verdade. E isso ficou muito claro para mim no meu processo de autorresponsabilidade. O quanto eu sangrei em cima de pessoas que nem estavam fraturadas, mas as minhas fraturas, com as minhas fraturas, eu acabei fraturando outras pessoas. E aí eu vim com essa ideia, com essa certeza de que o meu propósito era com mulheres. Com mulheres. E me fala, vamos pensar numa linha do tempo. Entre você fazer a sua viagem de despedida, né? Que era a sua intenção. Até o momento em que você sentou na frente da primeira mulher para ajudá-la. Foi quanto tempo demorou isso? 3 meses e meio. 3 meses e meio. 3 meses e meio. Nossa, muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Tanto é assim que na época as pessoas falavam assim, não, mas espera aí, tem certeza? Eu falava, tenho certeza. Por quê? Porque eu acho que hoje a gente tem uma crença muito difundida de que o tempo cura tudo. Uhum. O tempo não cura nada sozinho. Se a gente não procurar a cura com as nossas próprias mãos, o tempo não é capaz de curar. E que se a gente procura realmente do fundo do... Claro que é um processo. É um processo que vai durar para o resto da minha vida, eu não tenho dúvidas. Eu jamais alcançarei a perfeição, porque nem é isso que a gente busca. Não é a intenção. Mas assim, eu consegui ressignificar muitas coisas dentro da minha vida, dentro desse processo em tão pouco tempo. Nossa, eu fico pensando, né? Dentro de uma situação que você está desistindo de viver, porque na verdade a gente sabe que quem desiste de viver, ele não está desistindo da vida, ele está fugindo da dor, ele quer cessar a dor. Exatamente. Né? Não tem a ver com, eu não quero mais viver, eu não quero mais sentir essa dor. Exatamente. Então, entre esse processo de não quero mais sentir essa dor, até um momento em que você se torna um instrumento de cura, né? Porque eu falo que quando a gente está do lado de cá, sentado recebendo essas mulheres, né? Porque eu também trabalho com mulheres, recebendo essas mulheres e sendo um instrumento na vida dessas mulheres, a gente olha e fala assim, nossa, o meu processo foi um pouco mais longo do que o seu. Eu demorei ali entre a minha ficha cair. Minha ficha caiu em julho, que eu precisava de uma transformação de vida. E eu sentei na frente da minha primeira coach, nem foi tanto tempo assim, não, foi em novembro. Foi bem rápido também. Foi bem rápido, tá vendo? Não foi fazer a linha do tempo. Eu fui fazer minha linha do tempo, rápido. mas foi bem rápido também. Uhum. E a gente tem falado muito disso, da importância do autoconhecimento, né, Bethânia? Com certeza. Da importância da inteligência emocional, da importância de entender que existe uma vida abundante aqui e que é para todos. Só que algumas pessoas vão buscar essa vida e outras pessoas não. Com certeza. E eu acho assim que nesse processo de nós curarmos, né, o próximo, as minhas maiores curas recebidas foi dentro de uma sessão. Algumas viradas de chave que eu tive na minha vida foi de ouvir a minha coach e falar, poxa, eu posso aplicar isso na minha vida. Então, assim, em falas minhas, em coisas que eu ouvi dentro de sessão, foi cura na minha vida. Então, é um dar e receber muito grande, né? Quando a gente se propõe a esse trabalho, é um dar e receber infinito, né? Dentro desse trabalho, com certeza. Então, assim, as minhas maiores curas recebidas também foi ali dentro de sessões também. Fluir, né? Vai, fluir, exatamente. Eu costumo falar que é uma via de mão dupla. Vai e volta, vai e volta.
E me fala qual que era a sua maior dor no momento que você estava ali, que você estava fugindo da sua dor. Quem que era a Bethânia? Como que você se enxergava dentro daquele Então, momento? na verdade, eu não me enxergava. Por quê? Porque ali eu não era Bethânia. Eu era esposa, eu era mãe, eu era profissional e era isso. Se você me perguntasse quem é a Bethânia, eu falava Bethânia, a mãe da fulana, da ciclana. Eu não falava sobre quem eu era. Eu falava os meus papéis. Então, eu não tinha uma beira de identidade para falar assim, não. Tinha um pontinho ali. Não tinha. Porque eu não tinha a menor noção de quem eu era. E aos olhos dos outros, uma mulher muito bem-sucedida. Sim, aos olhos dos outros, uma mulher que estava sempre sorrindo, que tinha duas filhas Até pra você maravilhosas. mesmo, né? Até pra mim, com Porque a gente olha e certeza. fala, dentro daquela consciência... Tanto é que muitas pessoas falavam assim pra mim, não, mas não é possível que você não via. Não, mas como assim? Eu falo, não via. E o que aconteceu? Quando eu cheguei nesse processo, quando eu viajei pro método CIS, eu tava pesando 44 quilos. Quem me viu dentro da Febracis, nessa época, de novembro a dezembro de 2019, assustou quando me viu 3 meses depois. Nossa. Porque eu ganhei 10 quilos em 3 meses, mas ganhei peso assim, fazendo dieta, fazendo acompanhamento, fazendo exercício físico, saudável. Porque você então, tava, assim, né? a minha mudança foi nítida, tanto fisicamente, como em comportamento, em tudo. A mudança foi assim... Foi catastrófica mesmo, assim, foi a mudança foi muito grande, realmente. Então, quando eu tava ali desistindo da minha vida, eu já havia desistido dela há muito tempo, eu tava vivendo tanto no piloto automático, eu era muito boa em sorrir. Esses dias eu até fiz um vídeo no meu Insta falando sobre isso, sobre quando eu não me amei, porque quando eu não me amo, eu sorrio pra todo mundo, eu faço o que todo mundo quer, eu faço o que é a expectativa do outro. Eu não tenho expectativa pra mim, porque... eu sou detalhe ali, né? Eu vou indo na onda que tá vindo e é isso mesmo. Então, essa minha falta de amor, eu me abandonei muito. Após a maternidade, eu me perdi muito, me abandonei muito e fui entrando num furacão de vida mesmo. Mas eu não tinha consciência de que eu tava nesse furacão. Quando a minha mãe voltou do método CIS, ela faltava aquele, assim, sabe quando você tem vontade de pegar a pessoa pelos 2 braços e dar um sacode para ver se a pessoa entende o que tá acontecendo? Então, quando ela teve consciência... muita ficha, muita informação. Exatamente. O conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta, exatamente. Então, assim, a minha ascensão foi extraordinária. Aí eu comecei a atender, né, como coach, aí veio a pandemia. Graças a Deus que eu já estava no processo de cura, né, no início desse processo todo. Pensa. Porque ficou em isolamento só eu e as meninas, porque a gente mora sozinha, então ficamos só nós 3 em casa. A Gabriela já parou de ir para a escola, então teve todo aquele momento e eu já estava no processo, né? Eu falo, os nossos filhos têm muita sorte das mães que eles têm hoje, porque se a gente não tivesse entrado nesse processo, amiga... Eu falo sobre isso. A gente não chega... Eu acho que dificilmente, eu, né, vou falar por mim, dificilmente com 20 anos minhas filhas iam querer ser próximas a mim, a ter conexão comigo. Então, ainda bem que eu entrei nesse processo, e as minhas filhas são... nenéns ainda. Então, eu tive uma oportunidade, eu fui muito abençoada por Deus. Você foi mesmo, sabe? Porque muito abençoada por Deus. Eu fiz o curso de Ver Família e fala muito, né, de maternidade, da infância, né, dos traumas instaurados na infância. E quando eu fiz esse curso, as minhas filhas já tinham passado dos 12 anos. E a gente sabe que na infância é instaurado muita crença limitante, né? Principalmente até os 12 anos. E eu falei, gente... Foi um curso que foi muito libertador, mas ele me trouxe muita consciência de meio que um peso. Eu tive que trabalhar muito isso depois para entender, para realmente transformar toda aquela informação, né, em instrumento de transformação e não em peso e culpa. Porque é muito fácil. Mãe é muito fácil se culpar, né? A gente se culpa muito. E aí eu falo que uma mulher que chega aqui, senta na frente da gente para um processo de autoconhecimento, que tem filhos pequenos ou não tem filhos, né? Tá no início de casamento ou ainda não é casada, eu falo, gente, ganhou na loteria. Ganhou na loteria, exatamente. Eu sou muito privilegiada, porque eu tenho 28 anos. Quando eu quase todo curso que eu faço na Febracis, a gente não vê pessoas dessa faixa etária. A maioria das pessoas ali tem mais de 35, né? Uma faixa etária entre 35 e 45. Eu comecei meu processo com 38. Olha, então assim, eu sou muito grata. O quão privilegiada eu sou. E nesse processo todo,
todo mundo começou a me chamar da doida do curso. Porque eu não podia ouvir falar de um curso que eu estava fazendo. Porque eu estava com tanta sede de conhecer, de saber, de querer. Então, todo curso que tinha, eu tava, assim, numa ânsia de conhecimento mesmo. E aí, a minha cunhada, é professora de consultoria de imagem no Senac, falou, não, cunhada, faz. Eu falei, cunhada, pelo amor de Deus, eu tô com 5 cursos pagos que eu ainda não fiz. Que é só eu abrir a plataforma e fazer. Ela, não faz, que você não vai arrepender. Eu falei, ai, tá bom, vou fazer, né? Lá vai a doida do curso, fazer mais um curso. Minha mãe ainda falou, Betânia, minha filha, o que você tá inventando? Eu falei, não, eu vou fazer. Fiz. Carita, foi uma virada de chave. Teve um exercício em específico dentro do curso onde a gente fala sobre os estilos universais. Uhum. E eu sou muito fora da caixinha, né? Era pra gente pegar imagens da internet com os estilos universais. E eu falei, não vou fazer assim. Eu vou pegar tudo que eu tenho no meu guarda-roupa e vou tirar fotos minhas com looks que eu vou montar, porque eu tenho certeza que assim vai ser mais eficaz pra mim e vai ser uma apresentação chocante. Quando eu terminei de tirar as fotos, eu chorei. Mas eu chorei tanto. Por quê? Porque naquele momento eu tive consciência de um episódio em específico na minha vida. Quando eu tava em todo aquele processo, eu resolvi sair com uma amiga minha, que eu não via há quase 10 anos. A gente foi sair junto. E aí, na hora que a gente ia numa balada aqui da cidade, na hora que eu cheguei na casa dela, ela fez assim, você vai com essa roupa? Falei, oi? Como assim? Vou. Ela, Betânia, você tá doida? Desde quando você usa roupa assim? Porque tinha 10 anos que ela não me via, né? Uhum. Eu falei, mas tá tão ruim assim? Ela, pelo amor de Deus. Quem vai com esse vestido? Isso é vestido de mãe, Betânia. Isso não é vestido de ir pra balada, não. Você tá louco. Pode tirar esse vestido. Que a gente sempre foi do mesmo corpo. A gente sempre compartilhou roupa, né? Quando a gente era mais nova. Não, tira essa roupa que eu vou te dar outra roupa pra você vestir. Eu falei, não, tá bom essa. Ela falou, não tá. Você não vai ficar confortável. Tira a roupa que eu vou te dar outra. Carita, na hora que eu vesti, era um vestido tubinho preto. Ela falou, passa esse batom. Ela me deu um batom. Porque há 10 anos atrás, essa era a Betânia, que usava vestido, que usava salto, cabelo. Então, era toda, né? Na hora que eu coloquei a roupa, que eu olhei no espelho, eu comecei a chorar. Falei assim, eu procurei essa Betânia. Tem anos que eu procuro essa Betânia. Essa Betânia com brilho no olhar. É essa Betânia que eu achei que tinha morrido. É essa Betânia. O que eu queria, eu não queria morrer. Eu queria matar aquela Betânia que tinha em mim e ressuscitar aquela Betânia que eu já fui. Aquele personagem E foi que você estava isso vivendo que eu... naquele momento. Exatamente. Você queria se reencontrar. Você queria voltar para sua essência. E aí, naquele momento que eu olhei no espelho, eu me reencontrei. Eu me revi ali naquele espelho. Nossa. E aí, quando eu estava fazendo exercício, eu falei, quantas mulheres no mundo estão vestindo roupas que não são para elas? Quantas mulheres no mundo estão tentando suprir a expectativa do outro, suprir a expectativa do patrão, do chefe, do líder, do filho, do marido, da mãe. Porque, gente, é impressionante. As crenças limitantes que nós temos sobre roupa, a maioria vem da mãe. Mesmo. Porque ou a gente repete o padrão, ou a gente repele o padrão. Então, a maioria das nossas crenças limitantes quanto a vestuário é isso. E aí eu falei, gente, quão poderoso isso é. E se alguém tivesse me contado isso? Por quê? Porque as roupas que eu usava não eram roupas escolhidas por mim. Era vestidinho, de babadinho, de florzinha. Coisas que a Betânia real, não usaria. Cara, então nesse dia, eu abri meu guarda-roupa. A babá das meninas achou que eu tava doida, né? Porque eu saí jogando roupa. Isso daqui vai. Ela falou, Betânia, você vai ficar sem roupa. Eu falei, eu prefiro, vou ficar sem roupa. Mas a partir de hoje só vai entrar no meu guarda-roupa o que me representa. Nossa. Olha o Foi quão poderoso de libertação. Exatamente, um grito de libertação. E eu falei, eu vou levar isso para a vida de outras mulheres. Porque eu tenho certeza que deve existir milhões de Betânias por aí que precisa de alguém para mostrar isso para ela, para falar isso para elas. E Betânia, você falou algo muito interessante aí, que eu parei aqui para pensar. E não é sobre a roupa específica, é sobre o seu estilo. Exatamente. Porque às vezes o que não é estilo para você é estilo para outra pessoa, mas combina com ela. Eu tenho uma dificuldade nas minhas páginas, o povo fala assim, ai, dá a dica de como ser mais elegante. Será que eu quero ser mais elegante?
Não sei se eu quero ser mais elegante. Então, assim, ai, qual peça toda mulher tem que ter no guarda-roupa? Nenhuma. Eu, por exemplo, eu sou a doida do tênis. Então, eu não vivo sem um tênis branco. Eu preciso de um tênis branco pra viver. Mas tem gente que não vai usar Eu tenho nunca. cliente minha que acha o ó vestido com tênis. Ela não usaria. Usa só salto. E tá tudo certo. A gente tem que parar, cara, de achar que a gente tem que ter uma caixinha. E naquela caixinha cabe todo mundo. Porque naquela caixinha fala que todo mundo tem que ter uma camisa branca, um tênis branco, um vestido preto. Eu tenho cliente que não gosta de usar preto. E tá tudo certo. Eu tenho cliente que adora um preto. É sobre o que nos representa. Olha, e isso é tão fantástico. Por quê? Porque a gente... eu falo que é expectativa e realidade, né? Às vezes a gente vê aquilo tá tão bonito naquela pessoa e a gente quer trazer aquela imagem pra gente. Só que basta a gente olhar pra nós mesmos e criar uma imagem confortável tanto, mas com o nosso estilo. Exatamente. E o que você acha que foi atribuído isso? Por que a gente tem tanta essa questão de olhar para o outro e querer o que o outro... Na verdade, isso é uma crença que vem lá desde a infância. Geralmente, as pessoas que têm, né, o hábito de se vestir, ao invés... Porque uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você copiar. Então, por exemplo, hoje a gente tem os movimentos de moda aí que é muito fácil copiar. Eu vou te dar um exemplo bem corriqueiro, assim, por exemplo. A Tássia Naves ontem postou um negócio com uma piranha. Sabe aquelas piranhas do ano 2000, aquelas piranhas grandes no cabelo? Se você saísse há um mês atrás com uma piranha daquela, o povo ia falar, doida. Onde? Pegou da avó. E você sabe o que vai acontecer na semana que vem? Todo mundo vai estar usando. Por quê? É o rebanho. Nós fomos criados dessa forma. Nós fomos... A escola ensina isso pra gente. Por quê? O que a escola ensina? Que a gente tem que estudar, ir pra faculdade, depois da faculdade a gente casa, depois a gente tem filho. A gente não tem um cronograma que a gente tem que seguir? Tem. E é muito a comparação também. Geralmente essas pessoas... Ontem eu postei uma coisa assim, pare de tentar ser bonita como as outras. Seja bonita como você. Nossa, e ninguém ensina isso pra gente na infância. Porque o que eu pelo menos, né, eu vou falar da minha experiência, a minha mãe assistia os programas, ela tinha uma costureira, que ela ia lá na costureira, falava, olha, eu quero o modelo que a fulana estava usando em tal programa, em tal cor. Então, o que eu vi a vida inteira? A minha mãe era uma pessoa elegantérrima. Entendi. Assim, tailleur, salto alto. Se a unha dela tivesse um descascado ali na manicure, fazia a unha de novo. Olha. Então, assim, ela era uma pessoa muito impecável. Ela tinha uma questão de perfeccionismo muito grande. E foi isso que eu vivenciei na minha vida. Ela não tinha um estilo próprio. Ela seguia o que o rebanho estava seguindo. Sim. E nós fomos ensinadas assim desde muito pequenas. Eu tenho 28 anos. Quando eu era pequena, o que eu estava usando? Melissa. Melissa de plástico. Depois teve o tênis da Sandy. Então, assim, desde pequena a gente já segue essas tendências de moda. E isso vai ficando enraizado. E quando você se olha no espelho, você se reconhece? Você olha aquela roupa e fala assim, não, essa é a roupa que a Carita se sente confiante, que a Carita é essa mensagem que eu quero passar para o meu público? Isso é muito forte, porque eu nunca tive essa... Eu sempre fui muito desconstruída nessa questão de vestimenta, né? Mesmo porque na minha família a gente não teve... Eu não tive isso como uma referência. Minha mãe sempre foi muito simples, muito tranquila. E aí eu tive a oportunidade de ter a minha personalidade. E quando eu olho, é igual a gente estava conversando, nossa, Kátia, será que isso aí é a sua cor? Eu falei assim, se não for, eu coloco, porque eu gosto. Mas a gente sabe que existe hoje recursos que vai né, nos ajudar nesse sentido. E a sua profissão é fantástica. Por quê? Porque ajudar a gente a olhar para dentro de nós mesmos e tirar... Porque o que um profissional de imagem faz? Ele olha você e te ajuda a se enxergar verdadeiramente, na sua essência, em você, e começar a desconstruir aquela imagem repetida, né? Aquele tanto de... Parece um monte de cópiazinha. E basicamente, né, Betânia, nós sabemos que nós temos 3 necessidades. Nós precisamos nos sentir importantes, pertencentes e amados. Só que às vezes a gente acha que o pertencente é uma cópia, é nós sermos cópia. E não é isso. Que vem muito também do padrão de beleza. Olha, hoje em dia a gente ainda tem nessa desconstrução.
Eu tive um processo bulêmico, que depois foi para uma anorexia. Eu tinha 12 anos. Por quê? Qual que era o padrão de beleza há 15 anos atrás? Nossa. Você tinha que ser magra, impecável, modelo de Hiper. passarela. Hiper. E se você não... Com 12 anos, tudo que você mais quer é se sentir pertencente. E para eu pertencer, eu precisava de quê? Então, eu precisava ser magra, perfeita. Então, assim, olha só o quanto nós somos... Não só pelos nossos pais, não. Pela sociedade. Pelo meio Por quê? mesmo. Porque esses padrões, eles vêm da sociedade. Então, o quanto isso é maçante na nossa vida. É um peso, É né? um peso. Olha só, por exemplo, eu falo muito sobre compra consciente. Agora a gente está numa tendência de inverno, de usar o colete por cima da blusa. Será mesmo que isso te representa? Será mesmo que você vai... Agora não, porque a gente, né, tá numa pandemia, não tá podendo aglomerar. Mas eu lembro algumas modas aí de 2 anos atrás, que você chegava no bar, você tinha certeza. Todas as roupas que você ia ver. Um monte de cópias. Um monte de copiazinha de ter vez de você ter que sentar. Eu era uma dessas, de eu ter que sentar do outro lado, porque lá daquele lado tinha alguém que tava com a mesma roupa que eu. E eu fico pensando o quanto isso é maçante. Por quê? Porque eram roupas que eu nem me sentia confiante usando elas. Olha isso. Porque não era uma roupa escolhida por mim. Uhum. Só que a sociedade faz nós acharmos que a roupa foi escolhida por mim. E não foi. Então, no processo de autoconhecimento, isso é muito importante. Teve uma cliente minha, que ela é coach, e ela tem um estilo muito criativo. Então, um estilo muito criativo, ele gosta de estampa, ele gosta de misturar cores, né? Uhum. Um dia eu vendo no Insta dela, ela não era minha cliente ainda não. Eu falei, por que você tá usando essa roupa? Ela falou, o que tem de errado com a minha roupa? Claro que eu tinha intimidade com ela, não sou louca que fico dando palpite na vida alheia e a outra não. Tô stalkeando Eu fiz uma pergunta Insta. sincera pra ela, eu falei, por que você tá com essa roupa? Ela, é porque hoje eu tinha um evento, eu tinha que estar muito sofisticada. Eu falei, você... Eu falei palavrão pra ela, não vou repetir aqui não. Eu falei, mas olha só, você não deu certo não. Não deu certo, porque não é você. E se eu te convido pra fazer uma palestra pra mim, eu quero você na palestra. Eu não quero outra pessoa. Você não precisa se transformar em outra Você não pessoa. precisa se transformar porque em eu outra. te conheço e quero você. Exatamente. Aí eu falei pra ela, você é uma pessoa tão porque ela é ideia, assim, mas o dela é tão gritante, tão... Sabe? Por exemplo, essa questão de cores fortes. O tem essa tendência a gostar de cor. Por quê? Porque o gosta de ser visto. Gosta de aparecer. Cheguei. Exatamente. Então, assim... É aberto, E né? eu, sabendo do perfil comportamental dela, falei, o que você tá fazendo? Não, de verdade, eu quero que você pegue essa palestra e assista essa palestra. Aí, 2 dias depois, ela falou assim, eu tô com muita raiva de você. Eu falei, eu sei. eu causo esse desconforto nas pessoas. Ela falou, Betânia, a minha postura, o meu tom de voz na palestra. Tudo. Eu falei, sabe por quê? Porque você tentou vestir um personagem que não te cabe. E você é autêntica do jeito que você é. Ela falou, nunca mais, eu vou jogar essa roupa fora. Eu falei, não joga fora. Eu vou resolver o problema dessa roupa pra você. E ela me contratou, a gente fez uma consultoria de imagem. Mostrei pra ela, assim, N possibilidade. Porque... O que a sociedade faz? É porque o elegante tem que ser cores neutras, não sei o que, delicado. Tons pastéis. Tons pastéis. Mas aquilo ali vai te favorecer? Porque aquilo ali fala sobre você? E cada pessoa é diferente, não tem como. A gente tá falando de perfil comportamental, olha o tanto que isso é importante, né? Um profissional hoje, ele não tem que entender só de moda, né? Ele tem que entender de perfil, ele tem que entender de um monte de coisa. Hoje eu falo que o bom profissional mesmo, ele tem que ter muitas informações sobre pessoas, né? Sobre pessoas. Qualquer coisa que você vai fazer, que você vai servir pessoas, você tem que entender de pessoas. Antes, você pode entender demais do seu produto, demais do seu serviço. Mas se você não entender de pessoas, você não vai conseguir fazer uma entrega extraordinária. E quando eu vejo você falar isso, é muito interessante, por quê? Porque quando você passa por um processo de autoconhecimento, começa a saber quem você é, aceitar e gostar de você, você não se sujeita mais a esse tipo de papel. Exatamente. Porque a nossa imagem, a imagem, se a gente se sente confiante, igual hoje a gente está aqui, né? A gente está aqui gravando. Então, se a gente está confiante na nossa imagem, na roupa, né? No cabelo, a gente fica confortável
e natural de fazer o que a gente tem para fazer. Agora, é como se você fosse ao shopping com um sapato que te incomoda. Exatamente. Por exemplo, eu prezo muito o conforto. Por quê? O meu estilo é esse. Eu tenho um estilo... Porque a gente não fala sobre os perfis comportamentais. E existem os estilos. Nós temos um que é a nossa essência. E a gente, no decorrer da vida, vai se adaptando em outros estilos. Igual é no perfil comportamental. Por isso que eu gosto muito da junção dos dois. Porque é muito maravilhoso, assim. E um casa com o outro, assim. Um perfil comportamental, eu sei qual que vai ser os estilos predominantes ali daquela pessoa. Então, é muito magnífico mesmo essa junção desses dois conhecimentos. Eu prezo muito pelo meu conforto. Então, eu adoro um tênis. Mas eu não tenho problema em usar um vestido curto que tem que ficar abaixando. Por quê? Porque não é uma coisa que me incomoda. Mas talvez é uma coisa que te incomoda. Totalmente. É uma coisa que você não consegue usar e que você não se sente confiante. Porque toda hora você acha que tá mostrando mais do que devia. É fantástico isso. Por quê? Fantástico. Porque... É uma questão de E assim, sem você saber, isso é algo que me incomoda. Então, se eu for pôr uma roupa que o tempo todo eu tenho que ficar fazendo assim, eu tenho que ficar fazendo... Nossa, eu nem coloco. Por quê? Porque você não sente confiança naquela roupa. Não, me desconcentra, me incomoda. E aí, se você for dar uma palestra, se você for fechar um negócio com essa roupa, você não vai fechar o negócio. Sabe por quê? Porque é a leitura, é a comunicação não verbal. Por exemplo, usar o rosa. Eu me sinto muito confortável em usar o rosa como eu tô hoje. Não é uma cor que qualquer pessoa usa. Não. Por quê? Porque é uma cor que destaca. Mas faz parte do meu perfil. Eu sou influente puro, então eu gosto de cor. Aí, adianta eu ir fazer uma consultoria com você e falar assim, não, então vamos colocar essa blusa rosa com blazer verde. Eu uso uma blusa rosa com blazer verde e me sinto plenamente confiante, porque eu sei que é harmônico, eu sei que aquele look é harmônico. Mas vai adiantar eu te enfiar a goela abaixo um look desse? Não vai. E é muito interessante isso, que quando a gente vai fazer o curso de coaching, que é quando a gente vai estudar sobre os perfis, né, a gente fala muito sobre a vestimenta de cada perfil, né? A gente sabe que o perfil conforme gosta, né, de cores sóbrias, mais discreto. Então, se você não entende isso, você vai... E principalmente você sendo influente, às vezes você vai querer colocar o seu rótulo em outra pessoa. Exatamente. E o que muitos profissionais inconscientemente faz. De forma inconsciente. Por isso que se você não entender de pessoas... Sinto muito, você não vai conseguir fazer. Tanto é que quando eu vou fazer branding pessoal, eu sempre começo pela análise comportamental. Por quê? Porque qualquer pessoa que está procurando autoconhecimento, aquilo ali é um ponto de partida, com certeza. Porque ali fala muito da pessoa. Então, fica mais fácil para mim, quando eu vou conhecer o guarda-roupa da pessoa, porque numa consultoria de imagem eu vou na casa da pessoa, abro o guarda-roupa da pessoa, e às vezes a pessoa fala assim, essa peça eu nunca consegui usar. Eu falo, e quando que você comprou essa peça? Eu comprei em tal situação assim, assim, assim. Falei, então você comprou na emoção, não foi uma peça que você pensou e comprou. Não, é porque eu vi fulano usando, achei que ficou muito bom. Eu falei, e aí você nunca conseguiu usar? Não, sabe por que você nunca conseguiu usar? Porque não tem nada a ver com o seu estilo, não tem nada a ver com o que você quer comunicar. E se você tivesse usado, provavelmente você não ia se sentir confortável com isso, confiante com isso, né? Então, eu acho que analisar tudo, analisar a pessoa. Quando a gente faz essa análise, a gente está falando de uma coisa muito mais profunda. Então, por exemplo, meu chamariz é moda. Moda, toda mulher gosta de moda. Mas o trabalho é muito mais profundo do que isso. Não porque a gente vai na raiz da pessoa, né? Então, eu acho que o coach me ajuda muito com as minhas clientes nesse sentido. Porque, na verdade, quando a gente fala de moda, né, de imagem, a gente está falando aqui da pontinha do iceberg. Mas aquilo vem de muito mais profundo do que a gente imagina. Nossa, e é fantástico ouvir você falar isso, porque, nossa, como é difícil. Eu falo em vários segmentos, às vezes você vai no salão, você chega lá com uma... Porque você é a profissional, eu sempre falo isso. Você é a profissional. Então, eu vou te falar o que eu quero, mas você pode me falar o que faz sentido. Olha, com certeza. Essa aqui eu tô entendendo que essa aqui é a sua expectativa. Deixa eu te trazer para a realidade. Né? A gente estava até conversando ontem. Nós temos uma amiga em comum que faz harmonização facial, né? Trabalha com beleza do rosto. E aí ela estava falando que a maior dificuldade que ela tem é de falar... Desculpa, ela falou assim que ela gosta muito de ser bem transparente. E às vezes o cliente vai sentar na mesa dela e ela vai ter que falar assim, não vai ficar bom.
aquele possível cliente não vai se tornar um cliente real, porque ela vai falar assim, não, vai ficar bom. Olha, analisando, você não precisa disso. E essa é a dificuldade do mercado. Com certeza. Essa é uma dificuldade muito grande do mercado. Quantas vezes você vai fazer algo, mexendo no seu cabelo, ou você vai fazer, sei lá, sobrancelha, cílios, alguma coisa assim, e você sai de lá frustrada. Porque você viu, às vezes, um rosto que estava com um super cílio e, de repente, o seu rosto não é para um super cílio. Você sai de lá parecendo que está indo para uma festa fantasia. E eu acho isso muito importante nos profissionais, principalmente nos profissionais de beleza. Porque pensa, já aconteceu comigo, de eu chegar e falar, não, eu quero que corta de tal jeito, e a pessoa olhar pra mim e falar, não vou cortar. Não vou cortar, sabe por quê? Porque não vai ficar bom. Você vai arrepender e a culpa vai ser minha, porque a culpa nunca é de vocês. E eu agradeço a Deus ter encontrado essa pessoa na minha vida. Por exemplo, eu pintei meu cabelo esses dias, né? Eu escureci bem ele, eu tava bem moreno. Aí, uma semana depois, eu liguei pra minha cabeleireira. Falei, então, porque eu acho que eu tô meio arrependida. Ela falou, eu sei. Daqui 40 dias vai sair. Eu fiz só tonalização, amiga. Eu não pintei. Por quê? Era da minha paleta de cores? Era da minha paleta de cores. Mas, entendeu? Então, acontece comigo, inclusive. Era da minha paleta, eu sabia a mensagem que eu queria passar. Eu falei, vou lá e vou fazer. Mas ela me conhece tão bem. Ela entende de pessoas. Ela não entende só de cabelos. Ela entende de pessoas. Ela sabia que eu ia... Ela sabia não, né? Ela alucinava que eu iria me arrepender. E o que ela fez? Ela fez um processo que era totalmente reversível. Tanto é que eu nem precisei ir lá para reverter o processo. Ela falou, lava o cabelo mais vezes na semana, que rapidinho vai sair, e aí vai ficar exatamente do jeito que você queria. E foi o que aconteceu, então, que a gente valorize esses profissionais. E eu lembro quando você fez esse vídeo do cabelo. E eu olhava para você e eu falava assim, nossa, tá bonito, mas... tá faltando alguma coisa ali. Tá bonito, mas parece que não sou eu. Era essa sensação que eu tinha olhado. Falava assim, tá bonito. Tá harmônico, tá? Eu entendia que tava harmônico, mas não tava condizente, né? Com o que eu queria. Não tava condizente com que... comigo, com quem eu sou, né? Aí, então, voltou, né? Graças a Deus. Um beijo pra minha cabeleireira maravilhosa que conhece os clientes que tem. É igual cortar. Eu não corto mais meu... cabelo curto, é elegante, sofisticado, traz sofisticação, credibilidade pra mulher. Pra mim não funciona. Eu já cortei meu cabelo curto 2 vezes, não gostei do resultado. Tudo bem. E tá tudo certo. Eu gosto bem. muito de preto. Talvez o preto não seja da sua paleta. Mas você vai continuar usando mesmo assim. Por quê? Me sinto confortável. Porque então, você assim, se sente confortável. Você pode virar aqui pra mim e falar assim, olha, o amarelo é da sua paleta. Use a blusa do amarelo. Gente, se eu não tô confortável com o amarelo, eu não vou colocar o amarelo. De repente, eu vou começar, talvez, a introduzir. Pode ser que sim, que eu realmente traga, mas pode ser que não. E eu respeitar a individualidade do cliente, né? Com certeza. É com muito certeza, importante. Muito importante. Porque não adianta eu te querer enfiar a goela abaixo uma coisa. Porque uma que não vai funcionar... e outra que daqui uns dias outra pessoa vai te ver e falar, o que você tá fazendo, sabe? Vai fazer igual eu fiz com a pessoa que eu falei, você tá doido, o que você tá fazendo? Isso não é você. Então, além de eu ter que respeitar as decisões das minhas clientes, eu tenho que conhecer elas como pessoa, eu tenho que conhecer o profundo delas, para que elas consigam passar realmente a mensagem que elas querem, mas de uma forma que elas se sintam confortáveis. E que elas não tenham que se adaptar demais a outras coisas, né? Então, por exemplo, um cargo de liderança. Se a pessoa é muito influente, se a pessoa é conforme, ela tem uma dificuldade muito grande, né? Com o cargo de liderança. Sim. Por quê? Porque ela não tem a dominância dela alto. E o que acontece quando ela tem que se adaptar? É estressante, é desgastante, é um sofrimento. E isso é como, por exemplo, o meu estilo, que é mais esportivo, quando eu era secretária executiva, era um estresse pra mim. E você nem sabia o que estava acontecendo? Não, mas era um estresse, por quê? Nossa, porque eu chegava, isso. todo mundo falava, nossa, você tá tão bonita hoje, nossa, E que linda você? sua roupa. Eu falava, ai, Que canseira. obrigada. Entendeu? Então, assim, e eu não tinha consciência na época do que era, mas por quê? Porque eu não me inspirava nas pessoas.
Eu copiava Nossa. todas as outras secretárias E com as você quais eu poderia convivia. ser secretário executivo de uma forma mais leve, né? Exatamente. Hoje eu tenho essa consciência e são essas Ah. mulheres que eu quero ajudar. Porque a gente não tem que estar num salto 15 pra gente se sentir confiante, pra gente se sentir Muito pelo poderosa. contrário, às vezes aquilo vai te atrapalhar. A gente não tem que estar com decote imenso pra se sentir sexy. Uhum. Se a gente quiser usar um decote Tá imenso, tá tudo certo. Porque eu sou da vibe que não existe regra. Então, você usa o que você se sente bem. Uhum. Mas existem várias outras maneiras de que a gente traga esses sentimentos para as nossas roupas de uma forma em que nós estejamos confortáveis. Sim. Porque olha só, eu colocar um vestido que a pessoa tem que ficar puxando para baixo. Para mim não é um problema, mas se for um problema para a pessoa, você sabe quando que ela vai se sentir sexy? Hora nenhuma, porque Claro ela vai que se não. sentir, Lógico que não. ela vai se sentir desconfortável o tempo todo e preocupada o tempo todo, Exatamente. né? Sentindo ridículo. Falando assim, gente, o que eu tô fazendo? Tô ridículo. Exatamente. Isso então, mesmo. E isso serve até pro contrário, né? Às vezes a mulher ela tem um estilo e ela acha que para ela se sentir sexy, atraente, ela tem que usar o extremo apertado, o extremo curto, o extremo decotado. E também não é assim, né, Não. Betânia? Olha que E aí coisa ela vai mais ficar linda adaptada. isso. De uma forma que vai ser estressante para ela. É, porque o sexy, quando você não conecta com aquele estilo, não adianta. Porque aí a sua intenção é de ficar sexy, mas na sua cabeça você tá falando, tô ridícula, tô ridícula, tô ridícula, não adianta. E aí o seu corpo comunica. Comunica. Exato. E é isso que eu falo muito sobre o que a gente veste. Por quê? Porque o corpo comunica. A comunicação é totalmente não verbal. Então, em 2 segundos que a pessoa te olha, ela consegue fazer aquela leitura, mesmo que no inconsciente. Quando a gente começa a estudar muito isso, a gente já consegue fazer essa leitura de uma forma mais consciente. Mas todas as pessoas que nos cercam fazem essa leitura inconscientemente, mas elas fazem essa leitura. Então, se você não se sente confiante, é por isso que eu sempre falo, vista-se de confiança. Independente do que você estiver vestindo, você tem que se sentir confiante com aquilo que você está vestindo. Então, por exemplo, uma pessoa que demora 40 minutos para escolher uma roupa. Você acha que ela está confiante? Não. Não, porque ela ficou tão indecisa que na hora que ela chegar no lugar onde ela tem que ir, ela ainda vai pensar assim: Será? Eu acho que eu devia ter colocado aquela outra calça. E pronto, acabou. Betânia, tem gente que tem tanta indecisão assim em guarda-roupa? Eu tenho clientes que chegam a passar mal para escolher roupa. Mesmo? Porque o guarda-roupa inteligente, o que a gente faz? A gente faz várias combinações dentro do guarda-roupa da pessoa, no guarda-roupa inteligente. E aí eu fotografo as combinações. Então, é muito fácil para a pessoa, porque ela vai na galeria dela, já vê as combinações possíveis de acordo com o que ela tem que fazer. Então, a pessoa ganha em produtividade, porque ela não precisa perder mais tanto tempo, né, fazendo aquelas escolhas. Ela consegue ganhar nessa produtividade. Ela consegue ganhar em confiança, porque ela sabe que aquilo ali é aquilo mesmo, vai dar certo, né? E eu tenho clientes que tinham tanta indecisão que elas já chegaram a desmarcar inúmeros compromissos por não encontrar roupa. Mesmo? Por não encontrar roupa. De, por exemplo, marcar alguma coisa, 20 minutos antes falar, olha, eu não vou porque eu tô passando mal. De não ir. Eu não tinha a mínima ideia. E eu vou te que isso falar, não acontecia. são pessoas que têm 20 peças no guarda-roupa. São pessoas que têm um closet inteiro, assim, ó, de duas paredes inteiras de roupa, de não conseguir escolher uma roupa dentro do próprio guarda-roupa. Só que é muito mais profundo do que isso. Lógico. Aquela escolha não é sobre a roupa da pessoa. É sobre a coragem de não ter a coragem de ser imperfeito. Por quê? Porque tá tão acostumada a ser tão perfeita. Uma necessidade De superaprovação. De perfeccionismo. Tem umas raízes bem profundas. Bem profundas. Então, por exemplo, assim, de chegar em um local e achar que as pessoas estão olhando para ela. Porque eu vou te falar a verdade. Quando a gente vai, por exemplo, num restaurante, a gente acha que 40% do restaurante notou a gente, mas isso é bobeira. Nem 10% daquelas pessoas te notaram. Porque a gente não nota as outras pessoas. Porque tá cada um vivendo a sua vida e a gente tá preocupada, achando o outro nem tá achando nada no final das contas. Né? Gente, isso aqui é muito sério. Então, se você é aquela pessoa que se sente muito indecisa na hora de escolher a sua roupa, que você tem, assim, uma insegurança de sair de casa, se você já chegou a desmarcar um compromisso, que isso pra mim é algo novo, eu não sabia,
Tá na hora de você buscar autoconhecimento. Com Betânia tá aqui certeza. pra isso, gente. Olha que Com maravilha. certeza. E isso eu tô falando de uma pessoa que tinha 2 paredes de closet. E era assim, ó, usava a mesma blusa com a mesma calça, com o mesmo sapato Olha todas as que vezes. Por isso que coisa. tinha tanta roupa, porque só existia uma combinação possível. E a gente tem outra contrapartida, a pessoa que só usa calça jeans, camiseta e o mesmo sapato sempre. A pessoa vai ficando, sabe qual que é o nome disso? Zona de conforto. Aquela pessoa que usa sempre as mesmas roupas, as mesmas combinações, ela tá tão na zona de conforto dela, mas tão na zona de conforto dela, Carita, que ela não quer escolher roupas novas. Quando ela sai pra comprar roupa, ela compra traz a roupas mesma iguais às que ela já tinha. Por quê? Porque aquela ali, não é que ela se sente confiante com a roupa, só que ela não arrisca. Ela não tem ousadia nenhuma naquilo que ela tá fazendo. E é uma confiança não confiante, né? Porque se eu fosse tão confiante assim, eu arriscaria outras coisas. Exatamente. Ela tem confiança só na zona de conforto dela, Só porque na se zona de sair assim, ó, 1 centímetro da zona de conforto dela, aquela confiança é tão frágil que ela rui de uma vez. Então, a gente tem essa outra Olha que contrapartida interessante. também. O que você me fala de uma pessoa que às vezes tem um vestido de várias cores diferentes, mas é o mesmo vestido? Vai lá e compra aquele estilo de vestido com várias cores diferentes. Mas é aquele estilo de roupa. Isso também é uma pessoa que está dentro da zona de conforto dela? Mas é um pouco diferente, na verdade. Por quê? Porque a gente tem a nossa morfologia corporal. Então, provavelmente, aquela pessoa já... Se nós conhecermos melhor a morfologia corporal dela, eu vou conseguir provar para ela que outros modelos também vão favorecer. Tá. Mas não é uma zona de conforto. É por quê? Porque aquilo ali, ela já viu que dá certo, só que ela usa de várias cores, em vários outros... com várias outras variações. Não é que ela use sempre a mesma roupa. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem o corpo muito quadrado, ela já descobriu que um trespassado fica ótimo. Por quê? Porque o trespassado marca como se ela tivesse uma cintura. Então, ela procura por roupas que sejam trespassadas, porque ela já descobriu que aquilo ali dá certo. Uma pessoa que tem um quadril muito largo, já descobriu que uma saia rodada não dá exatamente o efeito que ela quer, porque ela deixa o quadril dela mais largo. Então, ela não vai usar. Então, mesmo que a gente não tenha um profissional que fale isso pra gente, no decorrer da vida, a gente vai percebendo o que orna e o que não orna com a nossa morfologia corporal. Mas quando a gente faz a consultoria, a gente se liberta disso. Então, por exemplo, manga bufante. Quem tem o ombro largo não pode usar manga bufante. Pode, é só a gente harmonizar melhor com o quadril. Então, o que eu gosto muito dentro da consultoria é isso também. Não existe um negócio que a gente não pode usar. A gente pode usar, só que a gente vai descobrindo novas formas. Só que você tem tempo para parar para ficar estudando isso, assim? Não. Exatamente, por isso que a gente contrata uma lógico, profissional na área. Pelo Porque não amor faz o de menor Deus. sentido eu ficar estudando. Por exemplo, eu não sou especialista em marketing digital. Aí eu tenho 2 opções. Eu posso gastar 120 horas fazendo vários cursos de marketing digital, ou eu posso contratar um profissional que sabe o que tem que... Sabe fazer o tráfego pago, sabe fazer tudo que tem que fazer. Pronto. Vou gastar... E outra coisa, a profissional. minha hora paga... É porque o tempo que você tá ali... Gente, você não vai viver Entendeu? você não vai viver de marketing. Pra que você vai estudar marketing? E você sabe Se você que não isso vai pra mim viver é de um moda, desafio, pra que você né? vai estudar moda? Porque, assim, acabou que hoje tá muito assim, né? Por conta de que nós estamos no digital... Gente, do que você recebe de oferta, de curso... Eu falei, gente, por favor, não vou fazer. Não gosto de fazer, não vou fazer. A minha vibe é outra, o meu lance é outro. E tudo que a gente foca... Expande. E eu falei assim, isso daí uma pessoa faz pra mim e tá tudo bem. E eu tô bem confortável com isso. E é isso que a gente precisa entender, gente. Os profissionais estão aqui pra facilitar as nossas vidas. Então, se você tem uma dificuldade em algo, você não precisa viver mais ou menos com a informação que você tem. E você também não precisa estudar demais para fazer aquilo. Contrata uma pessoa. Exatamente. Meu Deus, eu não sou a super mulher. E esse é o delegar. E quando a gente descobre que a gente pode delegar essas coisas na nossa vida, é libertador. Total. Pra mim, a maior libertação da minha vida foi o delegar. Total. Porque eu era uma pessoa muito centralizadora, uma pessoa que tinha que fazer tudo, que tinha que ser muito bom, tudo muito perfeito, tudo muito Mulher Maravilha. Mulher Maravilha.
Mas a Mulher Maravilha estava destruída no final do dia, né? Então, quando eu aprendi a delegar, e foi isso, por quê? Porque aí eu era doida dos cursos, né? Já falei isso, era doida dos cursos. Até que eu descobri que eu tenho que fazer cursos específicos na área que eu quero atuar, no desenvolvimento de pessoas, que não adianta eu fazer curso de marketing digital, porque eu não quero trabalhar com isso, não adianta eu fazer um curso de tráfego pago, porque, pra mim, essas métricas, não sei o que, eu vou lá e contrato uma pessoa que sabe me falar sobre isso. E é igual a modas. Tem muito conteúdo gratuito. Muito, 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 muito. Se você procurar conteúdo gratuito na minha área, você vai encontrar milhares. Aí você pode escolher. Ou você paga a Betânia durante 6 horas, ela resolve todo o seu guarda-roupa e você fica tranquila. Ou você vai ficar batendo Ou cabeça. você gasta 120 horas fazendo todos os cursos disponíveis aí. E outra né? coisa, corre o risco ainda de aprender algo que não é pra você. Porque Exatamente. tem muito disso. Eu falo que, gente, é a mesma coisa de você achar que você vai mudar a sua vida e fazer algo extraordinário simplesmente assistindo live e cursinhos gratuitos. Você tem que ir mais profundo. Com certeza. Isso é o começo. Se você não tem outra opção, faça, né? Porque antes isso do que nada. Mas se você quer viver o extraordinário, quer aprender algo assim profundo, relevante, que vai definitivamente fazer uma grande diferença, vai ter que investir nisso. Vai ter que investir. Vai ter que investir Exatamente. nisso. Então, isso é fantástico. E me fala como que... O que você mais percebe na sua cliente quando você chega lá e ela tem um closet e fala que não tem roupa, que não tem nada que combina e aí você consegue trazer ela... Como que é esse processo de trazer ela para... Então, quando a gente chega, a maior queixa que eu tenho é isso. É que eu não tenho roupa para vestir. Essa é a maior queixa das minhas clientes. Ou então eu tenho muita roupa e não sei como usar as tantas roupas que eu tenho. E o que é assim, o trabalho mais bacana é que quando a cliente tem muita roupa e ela não sabe o que ela tem, como usar aquele tanto de roupa, é porque geralmente aquelas roupas que ela comprou não fazem parte do estilo dela. Nossa. Não faz parte do que ela quer, não faz parte da mensagem que ela quer passar. Eu tenho trabalhado muito com mulheres em transição de carreira, né? Então, quando você está numa transição de vida, eu acho que não precisa nem ser uma transição de carreira. Porque, por exemplo, eu no método CIS, eu matei uma Betânia e resgatei outra Betânia. Então, quando você passa por uma transformação de vida como essa, o seu guarda-roupa tem que estar condizente com aquela mudança. Por quê? Porque senão, internamente, você sabe da mudança e quando você olha no espelho, parece que não orna, né? Mulher, uma das primeiras coisas que faz depois de uma mudança dessa é o quê? Cabelo. Né? Porque o cabelo é o nossa moldura, né? Então... E é isso. E aí, o seu guarda-roupa tá condizente com as mudanças que você fez na vida? Então, é trazer essa consciência, é realmente um autoconhecimento muito profundo. Por quê? Aí, como que eu trabalho, né? Quando eu chego? São as peças que vão pra reforma. Toda mulher, gente, não tem exceção. Peças pra reforma. Pensa bem, se você não tem nenhuma peça, que tá precisando de um botão, de uma barra... Interessante. De um apertinho na cintura. Toda mulher tem. E aquilo ali, ó, fica. Tem cliente que tem... Então tem até isso. Tem vestido com etiqueta dentro do guarda-roupa, que nunca usou porque não fez barra. Ai, gente, eu tô amando esse... Entendeu? Então, assim, eu faço a reforma. E aí eu já saio dali com a cliente marcada para ir na costureira fazer todas as reformas que ela tem que fazer. Doação e brechó. Como eu trabalho muito com consumo consciente, eu gosto bastante da questão brechó. Então, tem cliente que opta por doar tudo e tem cliente que opta por ir no brechó e encontrar novas peças que fazem parte do estilo dela dentro do brechó. Gente, tem outra dica que eu preciso dar. Não guarda roupa para quando emagrecer. Não guarda roupa para quando engordar. A não ser que você tenha um plano de ação. Fala, não, Betânia, nos próximos 3 meses eu vou perder tantos quilos. Aí você pode guardar a roupa. Mas se você já não tem um plano de ação, talvez você nem tenha pretensão de emagrecer e fica lá, aquela roupa encostada, aquele tempo todo. Ó, tem que tirar o odre velho para entrar o vinho novo. Então, gente, vamos desencalhar essas roupas de dentro do guarda-roupa, porque isso daí não é sucesso, não, tá bom? Combinada? Não quero ninguém com roupa para quando emagrecer dentro do guarda-roupa, por favor. Nossa, cai muita ficha com você, Betânia, eu não tô entendendo. Sua vida vai ser... Quando você abrir seu guarda-roupa hoje, você vai falar, caraca...
Betânia, eu- tem algumas dúvidas que eu gostaria que você respondesse pra gente. Assim, por exemplo, para fazer uma consultoria de imagem, é melhor. Necessariamente a pessoa precisa, eu preciso emagrecer primeiro, ou você vai lá e depois faz a consultoria com a pessoa e a pessoa depois tem algum tipo de meta para ela emagrecer depois? Como que funciona isso? Então, o que eu aconselho? A pessoa, por exemplo, que vai fazer uma bariátrica, ela vai perder muito peso, então ela vai ter que renovar o guarda-roupa. Eu faria uma consultoria de imagem antes de renovar o guarda-roupa. Por quê? Porque depois de passar por um processo desse, a pessoa tá muito renovada, muito revigorada. A personalidade, não que ela mude de personalidade, mas ela muda várias coisas dentro dela, né? Então, ela não muda só o exterior, ela muda muito o interior. Então, o guarda-roupa dela precisa refletir isso. Então, em um processo onde você já está em um processo de emagrecimento, eu esperaria o fim desse processo para fazer a consultoria de imagem. Ah, não, Betânia, eu sou super satisfeita com o corpo que eu tenho, não pretendo emagrecer. Então, faça a consultoria. Por quê? Olha só, no meu Insta já me pediram várias vezes para eu dar dicas de como disfarçar barriga. Não é uma dica que eu gosto de dar no meu Instagram. Entendi. Por quê? Por que tem que disfarçar? A gente não tem que disfarçar, não é obrigatório. Se você se sente bem disfarçando, ok, é isso que eu vou te ensinar na sua consultoria. Mas se você se sente bem com o corpo que você tem, por que eu tenho que te ensinar a disfarçar? Entendi. Talvez é uma coisa que incomode uma, mas não incomode a outra. E não tem que ser uma regra, não tem que ser um padrão. Então, não precisa emagrecer para fazer de forma nenhuma. Porque se você tá feliz com o corpo do jeito que tá, ótimo. Se você pretende emagrecer, então faça primeiro o processo do emagrecimento, porque a morfologia corporal muda quando a gente perde peso, né? Então, isso é importante. Mas não é uma regra. E eu acho, assim, que não existe um corpo padrão, que aquele corpo é melhor, mais bonito do que os outros. Então, por exemplo, eu não gosto de dar dica de como disfarçar barriga, porque talvez a barriga te incomoda, mas não incomoda a outra pessoa. E tá tudo certo. Né, não é geral, tem um individualismo, né? Cada pessoa é de uma forma, cada pessoa é de um jeito. Agora, eu fico imaginando aqui, nossa, vou contratar uma consultoria, vou ter que jogar toda a minha roupa fora. Como que é isso? Como que funciona isso? Olha só, eu sou super do consumo consciente, né? Então, nós vamos aproveitar ao máximo todas as peças que você tem no guarda-roupa. Ai, vou ter que fazer uma consultoria. Não vou ter dinheiro para fazer consultoria e comprar R$ 1.000 em roupa. Não é essa a ideia. O guarda-roupa inteligente é pegar o que você já tem e te mostrar N possibilidades. Deixa eu te contar uma coisa. O seu guarda-roupa é uma loja de roupa. Só você não sabe disso. Nossa, sabe que isso é confortante? É confortante, né? O guarda-roupa é uma loja de roupas, porque dali saem combinações inimagináveis. Então, eu não vou jogar suas roupas fora e eu não vou te obrigar a comprar 1 zilhão de roupas também. Nossa, isso é importante. Então, eu sou muito do consumo consciente e por isso também que eu gosto muito de reforçar sempre sobre a doação de roupas, sobre brechó, para que a gente faça isso da forma mais ecológica possível para todos nós. Entendi. E assim, porque a roupa, a gente tem falado aqui, é algo que é muito fala muito da identidade da gente, da personalidade da gente. Acontece, às vezes, de alguma cliente se sentir que por conta da paleta de cor dela, ela vai ter que mudar a personalidade. Como que é trabalhado isso nesse sentido? Então, geralmente, nós gostamos de cores que já estão na nossa paleta. Nós temos essa tendência natural a escolher cores que têm mais a ver com nossa subtonação de pele. Então, é muito raro eu encontrar uma cliente que fala assim, não, sou apaixonada por amarelo canário e não tem amarelo canário na paleta dela. Entendi. Então, geralmente, as cores que nós somos apaixonadas estão presentes na nossa paleta. Mas se dito, por exemplo, preto. Gente, desculpa, mas é assim. Só uma paleta, são 4 paletas, só uma tem o preto, tá bom? Então, o preto é sempre assim, meus clientes sempre choram quando eu falo que não tem preto. Ah, então nunca mais vou poder usar preto. Não, você vai poder usar o preto. Coloca um brinco da sua paleta. Por quê? Um brinco da cor da sua paleta. Entendi. Por quê? Porque é o que tá mais próximo do seu rosto. Ai, não, mas isso daqui não é da minha paleta, mas eu gosto muito de usar. Então, capricha na maquiagem. Por quê? Quando a gente usa uma peça na nossa paleta, é porque para suavizar as nossas marcas, olheira, sombreamento, talvez algum melasma que a gente tem. Então, usando a cor certa, eu consigo suavizar isso.
Mas se eu estiver bem maquiada, com base, pó, eu não preciso disfarçar tanto. Então, na verdade, a paleta é para trazer uma sintonia maior. Batom não tem muito como. Assim, eu disfarçar todo o rosto com maquiagem e passar um batom que esteja muito longe da minha paleta de cores. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque o batom tá no rosto da gente. Então, por exemplo, às vezes a gente vê um batom que fica ótimo numa pessoa e em outra fica trágico, assim, que a gente vê que não orna. Então, por exemplo, quando a gente usa máscara, a máscara tá muito próximo aos nossos olhos, que é o lugar que a gente tem, né? As olheiras geralmente são mais escuras. Se eu uso uma máscara que não tá na minha paleta, eu deixo ainda mais aparente as minhas olheiras. Então, olha o quanto isso é importante pra gente que tá usando agora só uma área do rosto aparente, tudo que a gente usa no nosso rosto muda muito a nossa fisionomia, assim, a nossa subtonação de pele. Então, não é que a gente não vá usar cores que não estão na nossa paleta. Nós vamos, mas desde que a gente opte por ter cores da nossa paleta próximo ao nosso rosto. Gente, eu nunca tinha... Nossa, eu nunca imaginava isso, tudo isso. Sério, de verdade. Então, assim, tá sendo muito esclarecedor. Então, quando você contrata um profissional, né, um consultor na área de estilo, gente, é muita informação. É muita informação. A gente acha que é só abrir o guarda-roupa e escolher a roupa, vai muito além. Que era só isso. Não é. De verdade. E tem alguma peça que você fala assim, que eu acredito que você deve receber muito isso, né? Uhum. Ah, tem uma peça que toda mulher tem que ter no guarda-roupa, tem aquelas peças chaves, né? Porque quando eu penso nisso, a gente vê muita peça-chave, a peça que não pode faltar. Como que é a realidade sobre isso? Eu acredito em peças versáteis, que são peças que ajudam na versatilidade de um guarda-roupa. Mas eu não acredito que existe uma peça que toda mulher tem que ter. Por exemplo, camisa branca. É extremamente versátil. Há muitas consultoras que falam que toda mulher tem que ter. E se a pessoa não gosta de usar camisa? Pra que ela vai ter uma camisa branca se ela não gosta de usar, se não representa ela, se não faz o menor sentido pra ela ter uma camisa branca? Eu não usaria uma camisa branca. Ela Exatamente. ia ficar ali no meu guarda-roupa porque eu teria que ter, mas... Então, eu não gosto dessa regra de peças que toda mulher tem que ter, porque não é toda mulher que tem que ter. Existem peças versáteis que ajudam na versatilidade de um guarda-roupa, que é, por exemplo, tênis branco ajuda na versatilidade do guarda-roupa. Mas se a mulher não usa tênis, por que ela vai ter um tênis branco no guarda-roupa dela? Pra ficar lá olhando e falar, não, eu tenho, porque é obrigatório, tem. Não faz sentido. Então, eu não gosto de nada que seja obrigatório. Gente, olha... Gente, isso é muito libertador. É libertador. Eu falo, tem muita gente que acha que a consultoria amarra. Mas a consultoria, gente, liberta. A consultoria é libertação. Eu tô percebendo isso, porque eu acho que às vezes a gente tem um tabu assim, ah, não, vou fazer uma consultoria, eu vou ser obrigatoriamente, eu vou ter que usar aquilo que me recomendar. Se eu não tiver, eu vou ter que comprar. Tem coisa que eu gosto muito, eu vou ter que abrir mão, porque... Exatamente. Então, e não é isso. É. Mas a grande maioria das pessoas tem essa percepção sobre a consultoria, infelizmente. É um tabu que tem que ser quebrado. Mas quando eu... Assim, na verdade, eu não sou muito ligada à moda, mas eu lembro que quando eu queria alguma inspiração, alguma coisa assim, sempre tinha. Por isso que eu tô te fazendo essas perguntas, né? 3 peças, 5 peças, é o que não pode faltar em nenhum no guarda-roupa de nenhuma mulher, isso e aquilo. Então, eu acredito que, mais uma vez, coloca-se a mulher dentro de uma caixa, né? De um molde, para que ela... fica fazendo as copiazinhas, né? Exatamente. E na verdade, a gente está, graças a Deus, vivendo um momento em que a gente tem a liberdade de ser quem nós somos. Nós temos a liberdade de olhar para dentro de nós e enxergar o nosso melhor, que com certeza é diferente do outro, porque nós somos peças únicas, né? O nosso criador, ele é especialista em fazer peças únicas. Nós não fomos tirados em série, em formas, né? Não, nós não somos itens de série, nós somos itens individuais. Então, assim, a Betânia é individual, a Carita é individual, você que está aqui conosco, você é individual. E isso tem que ser valorizado. É por isso que eu tento sempre andar nessa contramão. Por quê? Porque a gente vê isso de forma muito maçante. Porque se tem uma frase que eu, assim, aboli da minha vida, é a mulher tem que. É uma frase, assim... que achata a gente de uma forma, porque a mulher tem que.
Qualquer coisa, pra mim, que começa com a mulher tem que, pra mim, não serve. Não serve. Por quê? Porque é isso. É querer pegar um ser individual, colocar dentro de uma caixinha e falar, olha, você tem que caber nessa caixa, porque se você não couber nessa caixa, tá tudo errado. Então, eu não gosto de coisas, eu não gosto de nada que enquadre uma pessoa, que limite, porque isso é extremamente limitante. Então, quando a gente, por exemplo, eu falo muito sobre cores, né? Cores harmônicas, mas no final, se você pegar um círculo cromático, você vai ver que no fim, toda cor dá com quase toda cor ali. Se você souber usar com, né, com discernimento dentro do círculo, dá pra você usar o que você quiser. Então, só que a gente vê isso de uma forma que parece que é regra, que tem que. Entendi. E eu sou totalmente contra o tem que. Pra mim, se tem um tem que, tem alguma coisa errada dentro dessa frase. Nossa, e é maravilhoso a gente conseguir olhar para dentro da gente, para a imagem da gente no espelho e se reconhecer. Olhar para nossa imagem, independente do que a gente está vivenciando, né? E se sentir bonita, se sentir bela, né? Se sentir confortável. Porque quando eu coloco o meu padrão no padrão do outro, é algo que eu nunca vou conseguir ser, nunca. Então, assim, é programar as pessoas para serem felizes. O padrão do outro é sempre inalcançável, porque não é seu. É do outro. É do outro, exatamente. É do outro. Então, conversando com você aqui, eu pude entender melhor, mais a fundo, por que a mulher, às vezes, ela tem uma dificuldade de ter aquela sensação de liberdade simples, né? Porque a gente não tá falando da revolução, da super revolução, de algo complexo. De ter aquela liberdade simples de se vestir conforme ela gosta, com as cores que ela gosta, no estilo que ela gosta, e poder se enxergar ao olhar o espelho. Exatamente. E para isso a gente tem que tirar nossas armaduras, né? Para que a gente se olhe no espelho e veja realmente quem nós somos. Nós temos que tirar nossa armadura. E por inúmeras vezes nós usamos as nossas roupas como armadura. Ontem nós estávamos falando sobre usar o preto, que é uma forma de distanciar as pessoas. Talvez a gente nunca tenha estudado sobre isso, mas a gente usa dessa forma. Por exemplo, uma pessoa que está em luto, ela usa o quê? O preto. Por quê? Porque ela quer manter uma distância. Ela quer estar sozinha. Então, o preto representa muito isso. Então, a gente usa várias coisas sem entender a raiz do que a gente está usando. Nossa, isso é profundo, hein? Isso é forte. Nossa, Bethânia, foi muito bom te receber aqui. Nossa! Foi um prazer. Achei nossa conversa uma delícia. Mas, de verdade, muita informação, muita coisa que eu não conhecia. Eu tenho certeza que você também não conhecia. Mas, para isso daqui é algo, como que eu vou te falar? É, assim, uma parte pequena. Se você quer mesmo, sente essa necessidade, a Bethânia está aqui à disposição de vocês para fazer uma consultoria, para olhar no seu olho, entender o que é importante para você, te orientar de forma que você possa viver você, né, Bethânia? Viver você, exatamente. A sua individualidade. Então, gratidão, amiga. Muito obrigada. Gratidão por você estar aqui. Nossa, foi um bate-papo muito gostoso, muito bom mesmo. Aprendi muito com você. Gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade. Eu quero deixar uma última mensagem, então, para quem está assistindo esse vídeo. Vista-se de você e vista-se do seu propósito. E se você ainda não sabe qual que é seu propósito, procure por ele, porque você está aqui para viver o que Deus quer que você viva, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por quem esteve aqui conosco hoje. Gente, continua aqui no canal, se inscreve, curte o vídeo, aciona os sininhos, nos siga nas redes sociais. Bethânia, deixa sua rede social, hein? Minha rede social é Bethânia.Paula Gomes, tá? Bethânia sem H, Bethânia.Paula Gomes. É isso aí. E todas as quartas-feiras, às 19h, nós estamos ao vivo com conteúdo. E com certeza você pode contar comigo. Um grande abraço.